Darcy, depois de perguntar por Gardner, pergunta que Elizabeth não pôde responder sem um certo embaraço, quase mais nada falou. Ele não estava sentado perto de Elizabeth, talvez fosse este o motivo do seu silêncio. Porém, no Derbyshire, ele não procedera daquele modo. Lá ele, lá ele, lá ele tinha palestrado com os amigos de Elizabeth quando não podia fazer com ela própria. Agora decorriam vários minutos sem que se ouvisse o som da sua voz, e quando, às vezes incapaz de resistir a um impulso de curiosidade, Elizabeth levantava os olhos e procurava o seu rosto, via que ele olhava tanto para Jane como para ela própria, e frequentemente olhava apenas para o chão. Aquela atitude exprimia evidentemente maior despreocupação, menos ansiedade de agradar do que da última vez que tinham estado juntos. Ela ficou desapontada e depois zangada consigo mesma por ter cedido àquele sentimento. Podia eu esperar que fosse de outro modo? Exclamou para si própria. Mas se é assim, para que então ele veio? Ela não se sentia disposta a conversar com ninguém, a não ser consigo mesma. Faltava-lhe quase completamente a coragem para falar com Darcy. Perguntou pela irmã dele, foi o máximo que conseguiu de si mesma. Faz muito tempo, Bing, que o senhor foi embora, disse Bennet. Ele concordou prontamente. Eu tinha medo que o senhor não viesse mais, continuou ela. Andaram dizendo que tencionava abandonar Netherfield completamente por ocasião da festa de São Miguel. Espero que não seja verdade. Tem acontecido muitas coisas aqui nas imediações desde que o senhor partiu. Lucas está casada e uma das minhas filhas também. Acho que já deve ter ouvido falar nisto. Aliás, o senhor deve ter lido nos jornais. Saiu no Times e no Courier. Isso não são fontes, não? Gozado, vou pesquisar mais depois. Não saiu como devia, mas enfim. Dizia apenas casamentos. George Wickham, Squire com Miss... Lydia Bennet. Sem acrescentar nenhuma sílaba a respeito do pai dela, do lugar onde vivia, nada. O contrato foi feito por meu irmão Gardner e a notícia também foi dada por ele. Não sei como fez uma coisa tão sem graça assim. O senhor leu? Bing respondeu que tinha lido e lhe deu os parabéns. Elizabeth não... Elizabeth... cara... Eu vou ler Elizabeth, porque é dublagem. Digo, é. Não é dublagem, não, gente. Ninguém tá me dublando, não, viu? Como é que alguém ia conseguir dublar isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui? Não, não tem como, cara. Ninguém tem talento pra isso, mano. Porque eu teria que talento pra isso, porque rápido. Você entendeu? Elizabeth. Machuca. Elizabeth não ousou levantar os olhos. Não sabia, portanto, qual a expressão do rosto de Darcy. Agora eu tenho que falar Darcy, né? Eu tenho que falar Darcy. Não sabia, portanto, qual a expressão do rosto de Darcy. Darcy eu não vou falar, né? Darcy. É uma coisa muito agradável uma filha bem casada, continuou Bennet. Mas ao mesmo tempo, Bing, é muito duro a gente se separar de uma filha. Eles foram para Newcastle. Um lugar situado muito para o norte, ao que parece. E eles têm que permanecer lá durante não sei quanto tempo. E lá que é lá, né? Faltou acento, esse livro aqui não tem os acentos. É lá que é a sede do regimento. O senhor deve ter ouvido dizer que ele saiu da milícia e entrou no exército regular.
Graças a Deus ele tem alguns amigos, embora talvez não tantos quanto mereça. Elizabeth, que não sabia que isto era dirigido a Darcy, sentia uma tal vergonha e confusão que por pouco não se levantou e fugiu. Estas palavras, no entanto, conseguiram arrancá-la ao seu silêncio e ela perguntou, né, e ela perguntou a Bing se tencionava ficar algum tempo na região. Ele disse que ficaria algumas semanas. Depois que tiver matado todos os seus pássaros, Bing, continuou Bennet, venha caçar aqui, matar tantos quanto queira. Estou certo que Bennet se sentiria muito feliz com isto, e aguardaremos todas as melhores caças e guardaremos todas as melhores caças para o Senhor. Essas atenções desnecessárias e exageradas faziam crescer o mal-estar de Elizabeth. Nossa, é até bonito de falar isso, cara. Se agora surgissem para Jane as mesmas possibilidades que no ano anterior, tudo se precipitaria para a mesma desastrosa confusão. Naquele instante, ela sentiu que muitos anos de felicidade não poderiam compensar os momentos desagradáveis que ela e Jane estavam passando. O maior desejo do meu coração, disse ela a si mesma, é nunca mais estar em companhia de nenhum desses dois, por mais agradáveis que sejam. Nada, nada pode compensar esta miséria. Que eu nunca mais os veja, nem a um nem a outro. No entanto, a miséria que anos de felicidade não poderiam compensar, pouco depois se atenuou de maneira muito sensível. Elizabeth observou que a beleza da sua irmã tornava a inflamar rapidamente a admiração do seu antigo namorado. A princípio ele lhe falara pouco, mas cada minuto que passava parecia aumentar a admiração que lhe dedicava. Ele a achava tão bela quanto no ano passado, tão simples e natural, embora menos comunicativa. Jane se esforçava por não deixar perceber nenhuma diferença na sua atitude e estava realmente convencida que conversara tão animadamente como sempre. Seus pensamentos a absorviam tanto que não reparava nos momentos em que ficava calada. Quando os cavalheiros se levantaram para partir, Bennet se lembrou do convite que tencionava fazer e eles ficaram comprometidos para jantar em Longbourn daí a poucos dias. O senhor me deve uma visita, Bing, acrescentou ela, pois quando partiu para Londres no inverno passado prometeu que tomaria parte num jantar de família assim que regressasse. Como o senhor está vendo, eu não me esqueci. Eu lhe asseguro que fiquei muito desapontada, porque o senhor não voltou como tinha prometido. Bing pareceu um pouco embaraçado e falou vagamente que negócios urgentes o tinham impedido de vir e que sentia muito. Em seguida partiram. Bennet estivera fortemente inclinado a convidar os dois para jantar naquele mesmo dia. No entanto, embora tivesse sempre uma mesa muito boa, julgou que um jantar de menos de 2 serviços não seria digno de um homem no qual tinha tantas esperanças, nem suficiente para satisfazer o apetite e o orgulho do outro que possuía 10.000 libras de renda por ano. Assim que as visitas partiram, Elizabeth saiu para readquirir a sua tranquilidade, ou, em outras palavras, para refletir sem interrupção nesses assuntos que, na realidade, só a perturbariam ainda mais. A atitude de Darcy a surpreendia e penalizava. Para que teria ele vindo? Perguntava a si mesmo. Se era para permanecer silencioso, grave e indiferente. Ela não encontrava uma resposta que a satisfizesse. Ele continuou a se mostrar amável para com os meus tios quando esteve em Londres. Por que não é para comigo? Se tem medo de mim, por que veio aqui? Se ele não gosta mais de mim, por que é que fica silencioso? Que homem misterioso. Não pensarei mais nele. Ah, isso aí é a vingança, tá?
Sua resolução foi cumprida involuntariamente por pouco tempo devido à aproximação da sua irmã, que se juntara a ela com um ar alegre que mostrava ter ficado muito mais satisfeita com a visita do que Elizabeth. Agora que o primeiro encontro está passado, disse ela, eu me sinto perfeitamente à vontade. Conheço as minhas forças e nunca mais me sentirei embaraçada quando ele vier. Estou contente que ele venha jantar aqui na terça-feira. Todos terão ocasião de ver que nos encontramos apenas como conhecidos comuns e indiferentes. Realmente muito indiferentes, disse Elizabeth sorrindo. Tome cuidado, Jane. Minha querida Liz, nossa. Eu tô na página 244, mas mano, quantas vezes não aparece minha querida Lizzie? Ó, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Até agora apareceram 6, contando com essa. A gente ainda vai ver 4 vezes ainda. Não, pera, não, mentira. Não, a gente vai ver. Vai ver 4 vezes. 4 vezes ainda. E lá no finalzinho vai ter minha querida Lizzie. É muito minha querida Lizzie. Você não há de pensar que eu seja tão fraca que esteja agora em perigo. Acho que mais do que nunca você está em perigo de fazer com que ele se apaixone por você. Não tornaram a ver Bing e o seu amigo senão na terça-feira, e durante esse tempo Bennet se entregara a todos os planos. Entendi. Se entregara a todos os planos felizes que o bom humor e a polidez habitual de Bing em meia hora de visita haviam reavivado. Na terça-feira reuniu-se um grupo numeroso em Longbourn, e as duas pessoas mais ansiosamente esperadas chegaram pontualmente. No momento de entrar na sala de jantar, Elizabeth observou Bing avidamente para ver se ele tomava lugar como antigamente ao lado da sua irmã. Sua mãe, que era uma pessoa prudente e ocupada com as mesmas ideias, não o convidou para sentar-se ao seu lado. Ao entrar na sala, ele pareceu hesitar, mas por acaso Jane olhou em torno de si e igualmente por acaso sorriu. Foi suficiente para que ele se decidisse e fosse sentar ao lado dela. Elizabeth, triunfante, olhou para Darcy. Ele recebeu o fato com nobre indiferença e Elizabeth teria imaginado que Bing tinha recebido afinal licença para ser feliz se não tivesse visto que este olhava também para Darcy com um ar entre sorridente e alarmado. Preciso de água. Durante o jantar, a atitude de Bing para com a sua irmã persuadiu Elizabeth que a sua admiração por Jane, embora mais reservada, levaria o caso rapidamente a uma solução feliz caso não houvesse interferências alheias. Interferências alheias. E embora não pudesse confiar no resultado de olhos fechados, no entanto aquilo lhe dava um grande prazer, despertando nela toda a animação que era possível sentir.
pois não estava de humor muito alegre. Darcy estava sentado quase na outra extremidade da sala. Estava ao lado da sua mãe. Ela sabia que essa situação daria muito pouco prazer a qualquer um dos dois. Com a distância a que se encontrava, não podia ouvir o que eles diziam, mas via que raramente falavam um com o outro e que o faziam cerimoniosa e friamente. A hostilidade de sua mãe lembrava dolorosamente a Elizabeth tudo o que deviam a Darcy. E às vezes ela sentia que teria feito qualquer sacrifício para poder lhe dizer que sua bondade não era nem ignorada, nem desdenhada pela totalidade da família. Elizabeth tinha esperanças de que à noite eles tivessem oportunidade de ficar juntos. Oh, que fofo! E que a visita toda não passaria sem lhes dar ocasião de trocar palavras mais significativas do que as simples saudações de cortesia. Ansiosa e inquieta, o período que decorreu na sala antes da entrada dos cavalheiros foi aborrecido a um ponto que quase a tornou impolida. Ela concentrara todas as suas esperanças no momento em que eles entrassem na sala. Se não se dirigir a mim, pensou ela, renunciarei a esse homem para sempre. Os cavalheiros entraram. Por um momento, Elizabeth pensou que as suas esperanças se iam realizar, mas infelizmente as senhoras se tinham reunido todas em volta da mesa, onde Jane estava fazendo o chá e Elizabeth servindo café, e não havia lugar ao seu lado nem para uma cadeira. E quando os cavalheiros se aproximaram, uma das moças acercou-se ainda mais dela e lhe disse ao ouvido: "Nós não queremos um homem aqui entre nós, não é?" Filha da mãe. Darcy se tinha dirigido para o outro lado da sala. Elizabeth o acompanhou com os olhos, invejando todas as pessoas com quem ele falava. Serviu o café com impaciência e depois ficou irritada consigo mesma por ser tão idiota. Abacaxi. Um homem que foi recusado uma vez. Como podia ter esperanças de que ele tornasse a se declarar? Existiria uma só pessoa do seu sexo que não se revoltasse contra uma tão grande fraqueza? Não existe nada tão incompatível com o sentimento dos homens. Elizabeth ficou mais animada, no entanto, quando ele veio pessoalmente trazer a sua xícara de café e aproveitou a oportunidade para dizer: "A sua irmã está ainda em Pemberley?" "Sim, ficará lá até o Natal." "E ela está sozinha? Todos os seus amigos já partiram?" "Ainsley está com ela. Os outros foram para Scarborough para passar 3 semanas." Elizabeth não encontrou mais nada para dizer, mas se ele quisesse conversar, talvez fosse mais bem-sucedido. No entanto, ficou ao seu lado em silêncio durante alguns minutos, e afinal, quando as moças vieram sussurrar novamente aos ouvidos de Elizabeth, ele tornou a se afastar. Quando o serviço de chá foi... É isso que me preocupa. É exatamente isso que me preocupa. Quando o serviço de chá foi retirado e as mesas de jogo colocadas, todas as senhoras se levantaram, e Elizabeth teve outra vez esperança de vê-lo se aproximar. Todos os seus planos, porém, foram novamente destruídos. Viu sua mãe se apoderar dele para parceiro de West. Todo o prazer estava agora acabado para ela. Seriam obrigados a passar a noite sentados em mesas diferentes, e a única esperança que lhe restava era de que Darcy voltasse frequentemente os olhos na sua direção e jogasse, portanto, tão mal quanto ela. Bennet tinha resolvido convidar os 2 cavalheiros de Netherfield para cear, mas infelizmente a carruagem deles foi chamada antes de qualquer uma das outras, e ela não teve outra oportunidade de vê-los. "Então, meninas", disse Bennet assim que ficaram sós, "que é que vocês acharam da festa?
Penso que tudo correu da melhor forma possível. O jantar estava excelente. O assado de cabrito estava realmente bom. Todos disseram que nunca viram uma perna tão gorda. A sopa estava incomparavelmente melhor do que a que serviram em casa do Lucas na semana passada. E até Darcy reconheceu que as perdizes estavam notavelmente bem feitas. E eu calculo que ele tenha 2 cozinheiros franceses, pelo menos. Você, minha querida Jane. Ah, minha querida Jane, estava tão bonita como nunca vi. Long foi da mesma opinião. E sabe o que ela disse também? Ah, Bennet, acho que afinal a veremos instalada em Netherfield. Disse isto, realmente. Acho Long uma esplêndida criatura, e as sobrinhas dela são muito comportadas. E não são nada bonitas, gosto delas imensamente. Bennet, em suma, estava de excelente humor. O que observava na atitude de Bing para com Jane fora suficiente para convencê-la de que ele estava mesmo conquistado, e quando Bennet estava de bom humor, as suas esperanças matrimoniais eram tão limitadas que no dia seguinte ficava desapontada de não ver o rapaz aparecer para fazer o pedido. Foi um dia muito agradável, disse Jane para Elizabeth. Os convidados foram bem escolhidos e pareciam se dar todos admiravelmente bem. Admiravelmente, ponto. Espero que tornemos a nos reunir frequentemente. Elizabeth sorriu. Lizzie, não faça isso. Você não deve suspeitar de mim. Isto me mortifica. Eu lhe asseguro que aprendi a gostar da conversa dele. Trata-se de um rapaz agradável e sensato. Garanto a você que não tenho outras intenções. Vejo perfeitamente pela maneira como ele me trata que nunca desejou realmente a minha afeição. Só que é dotado de maneiras muito mais agradáveis e de um desejo de agradar muito mais forte do que qualquer outro homem. Você está sendo cruel, disse Elizabeth. Você me provoca e depois não quer que eu sorria. Como é difícil às vezes fazer com que os outros acreditem em nós. E como é impossível às vezes para os outros acreditar. Mas então, o que é que você quer me persuadir? Que os meus sentimentos são mais complexos do que o que eu confessei? Isto é uma pergunta que eu não sei como responder. Todos gostamos de instruir os outros, embora só possamos transmitir o que não é digno de ser ensinado. Perdoe, se você insistir na sua indiferença, não me tome por confidente. Poucos dias depois daquela visita, Bing tornou a aparecer e desta vez veio sozinho. Seu amigo tinha partido... Ah! Por que mexeu sozinho? Veio sozinho. Seu amigo tinha partido naquela manhã para Londres, ficando de voltar, porém, daí a 10 dias. Bing se demorou mais de 1 hora, estava de excelente humor. Bennet o convidou para jantar. Ele respondeu que sentia imensamente, declarando que estava comprometido. Ui. Da próxima vez que vier, disse Bennet, espero que tenhamos mais sorte. Ele teria imenso prazer em vir em qualquer ocasião, etc, etc. E se Bennet lhe desse permissão, viria muito breve. Pode vir amanhã? Sim. Ele não tinha compromisso para o dia seguinte, e o convite foi aceito com entusiasmo. Bing veio, e tão pontualmente que as moças ainda não estavam vestidas quando chegou. Bennet correu para o quarto das meninas enrolada num robe de chambre, o cabelo ainda por fazer, e exclamou: Jane, anda depressa, corre lá para baixo, ele chegou, Bing chegou mesmo, vá ligeiro, depressa. Sarah, vem ajudar Bennet imediatamente a pôr o vestido. Deixa o cabelo de Lizzie para depois. Nós desceremos assim que pudermos, disse Jane. Mas entre nós, Kitty é mais ligeira do que todas, já desceu há meia hora. Não se importe com Kitty, que tem ela a ver com isto? Vamos, vá ligeiro, depressa, onde está a sua echarpe? Mas depois que a sua mãe saiu, Jane se recusou a descer sem uma das suas irmãs. Durante a visita, Bennet mostrou a mesma ansiedade que de costume para deixar Bing e Jane a sós. Depois do chá, Bennet se retirou para a biblioteca como sempre o fazia, e Mary subiu para estudar piano.
Dos 5 obstáculos, 2 estavam suprimidos. Bennett ficou olhando e piscando para Kitty e para Elizabeth durante um espaço de tempo considerável, sem que nenhuma das duas se impressionasse com isto. Elizabeth fez que não via e Kitty disse inocentemente: "Que é, mamãe? Por que a senhora está piscando para mim? O que é que a senhora quer que eu faça?" "Nada, meu bem, nada. Eu não pisquei para você. Só o..." Ela então continuou sentada durante mais 5 minutos, mas incapaz de perder uma ocasião tão preciosa, levantou-se e disse para Kitty: "Meu bem, quero falar com você." E levou-a para fora da sala. Jane imediatamente lançou um olhar para Elizabeth em que exprimia a contrariedade que aquela premeditação lhe causava e o seu desejo de que pelo menos a sua irmã não se prestasse àquela comédia. Poucos minutos depois, Bennet entreabriu a porta e chamou: "Lizzie, meu bem, eu quero falar com você." Elizabeth foi forçada a ir. "É melhor deixá-los a sós", disse Bennet assim que ela entrou no hall. "Kitty e eu vamos lá para cima a fim de conversarmos no meu quarto de vestir." Elizabeth resolveu não discutir com a sua mãe, porém permaneceu tranquilamente no hall e assim que sua mãe e Kitty tinham partido, voltou para a sala. Naquele dia, os planos de Bennet foram inúteis. Bing se mostrou encantador como sempre, mas a sua atitude não foi a de um pretendente. Seu bom humor e a sua simplicidade o tornaram um companheiro dos mais agradáveis, e ele suportou as importunas cortesias com que o cumulava Bennet e ouviu todas as suas observações disparatadas com uma inocência e uma seriedade que encantaram a Jane. Ele ficou para cear sem que fosse preciso insistir, e antes de ir embora, graças à intervenção de Bennet, ele assumiu o compromisso de vir na manhã seguinte para caçar com Bennet. Depois daquele dia, Jane não falou mais na sua indiferença. Nem uma palavra foi trocada pelas irmãs acerca de Bing. Mas Elizabeth não foi para a cama contente com a certeza de que tudo chegaria breve a uma conclusão feliz, a não ser que Darcy voltasse tão breve quanto havia prometido. No entanto, ela estava até certo ponto persuadida de que tudo isto acontecia com a aquiescência dele. No dia seguinte, Bing chegou pontualmente. Bennet e ele passaram a manhã juntos, conforme tinham combinado. Bennet encontrou no outro um companheiro muito mais agradável do que esperava. Não havia em Bing nenhuma pretensão que o tornasse ridículo, nem nenhuma insensatez que fizesse Bennet se refugiar irritadamente no silêncio. Naquele dia ele estava mais comunicativo e menos excêntrico do que nunca. Bing naturalmente voltou com ele para jantar, e à noite Bennet lançou mão de todos os seus recursos para deixá-los a sós com a sua filha. Elizabeth, que tinha uma carta para escrever, se retirou para a sala de almoço pouco depois do chá, pois já que os outros iam jogar cartas, a sua presença não seria necessária para contrabalançar os planos da sua mãe. Mas ao voltar para a sala depois de acabar a carta, viu com infinita surpresa que havia vários motivos para temer que sua mãe tivesse sido mais engenhosa do que ela. Ao abrir a porta, viu que sua irmã e Bing estavam juntos ao pé da lareira, como se conversassem sobre um assunto de extrema gravidade. E se este fato não bastasse para despertar suspeitas, a expressão de ambos ao se virarem rapidamente e se afastarem teria revelado tudo. A situação deles era bastante embaraçosa, mas a sua própria, pensou Elizabeth, era pior ainda. Ninguém disse uma só palavra e Elizabeth estava a ponto de se retirar novamente, quando Bing, que, imitando o exemplo de Jane, se tinha sentado de súbito, se levantou novamente e, sussurrando algumas palavras para Jane, saiu apressadamente da sala. Jane não teria reserva para com a sua irmã. O assunto da confidência era agradável demais para que Jane se mostrasse reservada, e abraçando a sua irmã imediatamente confessou com a mais viva emoção que ela era a criatura mais feliz do mundo. "É demasiado para mim", acrescentou ela. "Eu não mereço. Por que é que todos não estão felizes como eu?" Elizabeth deu os parabéns com uma sinceridade, um calor, um entusiasmo que as palavras não poderiam exprimir. Cada uma das suas palavras era uma nova fonte de felicidade para Jane, porém esta não poderia se demorar mais junto da sua irmã, nem tinha tempo para lhe dizer metade do que ainda lhe restava para contar.
Preciso imediatamente ir ver mamãe, exclamou ela. Não quero deixá-la por mais tempo em suspense. Sua solicitude por mim é tão carinhosa, nem quero que ela saiba de tudo senão por meu intermédio. Ele já foi falar com o papai, Lizzie. Que prazer vai dar para toda a família o que eu tenho para dizer. Como poderei suportar toda a minha felicidade? Jane correu então para junto da sua mãe, que tinha interrompido o jogo de cartas propositadamente e estava no alto da escada com Kitty, 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 Kitty. Elizabeth, que tinha ficado sozinha, sorriu da rapidez e da facilidade com que se tinha resolvido um caso que lhes causara ansiedade e incerteza durante tantos meses. E este, disse ela para si mesma, é o fim de todos os cuidados e precauções do seu amigo, das mentiras e ardis da sua irmã, o fim mais feliz, mais justo e mais razoável. Fim! Mentira que não acabou ainda não, galera. Poucos minutos depois, Bing, cuja conferência com Bennet fora curta e decisiva, veio se reunir a Elizabeth. Onde está Jane? Disse ele ao abrir a porta. Lá em cima com a minha mãe. Ela descerá já. Bing então fechou a porta e, aproximando-se, reclamou seus parabéns e a sua afeição da irmã. Elizabeth, sincera e cordialmente, exprimiu a sua alegria. Eles se apertaram a mão com grande cordialidade. Em seguida, até a sua irmã voltar, ela teve que ouvir tudo o que ele dizia sobre a sua própria felicidade e sobre as perfeições de Jane. E apesar de serem aquelas expressões de namorados, Elizabeth acreditava realmente no bem fundado de suas esperanças, porque elas tinham como base a excelente compreensão, o gênio esplêndido de Jane e uma semelhança geral de sentimentos e gostos. Aquela foi uma noite de grande alegria para todos. A felicidade de Jane dava ao seu rosto um brilho e uma doçura que o tornava mais belo do que nunca. Kitty dava risinhos e sorria com a esperança de que a sua vez chegaria em breve. Meu Deus, essas mulheres do passado só pensavam em se casar, cara. Que época nebulosa, meu Deus. Bennet não encontrava termos bastante calorosos para exprimir o seu consentimento e a sua aprovação, e falou só nisto durante meia hora. E quando Bennet apareceu, à hora da ceia, sua voz e suas maneiras mostravam claramente o contentamento que o possuía. Nenhuma só vez, no entanto, ele aludiu ao fato enquanto o visitante estava presente, mas assim que ele partiu, Bennet se virou para sua filha e disse: Jane, eu lhe dou os meus parabéns. Você será muito feliz. Jane se aproximou dele, beijou-o e agradeceu a sua bondade. Você é uma boa menina, respondeu ele, e tenho prazer em vê-la bem casada. Não tenho a menor dúvida de que vocês se darão muito bem. Seus gênios são bastante semelhantes, ambos são tolerantes, que nunca tomarão resoluções definitivas. Tão fáceis de levar que todos os criados os enganarão, e tão generosos que sempre hão de gastar mais do que têm. Isso aí não é muito legal não, hein? Espero que não, é. Imprudência ou imprevidência em matéria de dinheiro seriam imperdoáveis da minha parte. Gastar mais do que tem, meu caro Bennet, exclamou sua mulher. Que é que você está dizendo? Ele tem 4 ou 5 mil libras por ano e provavelmente ainda mais. Em seguida, virando-se para sua filha. Mais um, minha querida Jane. Estou tão feliz, estou certa de que não dormirei nem um só instante esta noite. Eu sabia que tudo ia acabar assim, eu sempre disse que isto se realizaria finalmente. Tinha certeza de que a sua beleza acabaria triunfante. Eu me lembro que quando ele chegou aqui no Hertfordshire no ano passado, logo vi que era provável que vocês se dessem bem. Ele é o mais belo rapaz que jamais vi. Wickham, Lydia, tudo mais estava esquecido. Jane era... Jane Eyre, sem competição a sua filha favorita. Naquele instante ela não pensava em nenhuma outra. Suas irmãs mais moças começaram logo a imaginar os
proveitos e os prazeres que retirariam do casamento da sua irmã. Mary pediu para usar a biblioteca de Netherfield e Kit insistiu muito para que Jane desse alguns bailes lá durante o inverno. De então em diante, naturalmente, Bing veio todos os dias a Longbourn e muitas vezes chegava antes da primeira refeição e ficava até depois do jantar, a não ser quando algum cruel vizinho lhe tinha enviado um convite para jantar. Convite este a que ele não se podia furtar. Elizabeth dispunha agora de muito pouco tempo para conversar com a sua irmã, pois enquanto Bing estava presente, Jane não podia dar atenção a mais ninguém. Ah, Elizabeth tá sozinha agora. No entanto, Elizabeth verificou que era de utilidade considerável para ambos durante aquelas separações que necessariamente ocorriam às vezes. Na ausência de Jane, ele sempre se aproximava de Elizabeth para conversar. E depois que Bing tinha partido, Jane procurava idêntico alívio na conversa com sua irmã. Ele me deu um grande prazer, disse Jane, certa noite. Eu preciso cortar o cabelo. E eu não acredito que eu li isso aqui não, cara. Ele me disse que ignorava totalmente que eu estivesse em Londres na primavera passada. Eu não acreditava que isto fosse possível. Eu já suspeitava disso, replicou Elizabeth. Mas como é que ele explicou o fato? Deve ter sido coisa feita pelas suas irmãs. De certo não viam com bons olhos as relações comigo, coisa aliás que eu acho muito natural, pois ele poderia ter feito uma escolha muito mais vantajosa sob todos os pontos de vista. Mas quando virem que o irmão é feliz comigo, espero que se resignarão e voltaremos a ficar de bem novamente, embora nunca mais possamos ter a mesma intimidade de antes. Essas são as palavras mais severas que jamais ouvi você dizer, exclamou Elizabeth. Ainda bem. Eu ficaria realmente penalizada se a visse tornar a ser enganada pela falsa amizade da Bing lá, né? Imagina, Lizzie, quando ele foi para Londres em novembro já gostava de mim e só não voltou porque o convenceram de que eu lhe era totalmente indiferente. Ele cometeu um pequeno engano, de certo. Isto mostra, pelo menos, que é modesto. Não mostra não, mano. Tem nada a ver modéstia com cometer um engano. Isto conduziu Jane naturalmente a fazer um panegírico da descrição de Bing e do pouco valor que ele atribuía às suas boas qualidades. Elizabeth ficou satisfeita por descobrir que ele não tinha revelado a interferência do seu amigo, pois, embora Jane tivesse o coração mais generoso do mundo, ela sabia que aquilo dificilmente seria perdoável. Sou de certo a criatura mais feliz que jamais existiu, exclamou Jane. Lizzie, por que é que eu fui a escolhida na minha família para receber tão grande graça? Se ao menos eu pudesse vê-la tão feliz quanto eu, se existisse outro homem igual àquele para você. Ah! Intancável. Cara, eu tô adorando esse livro agora, mano. É incrível, né? Que antes eu odiava ele, mas eu tô gostando pra caralho, velho. Oh, desculpe o palavrão, gente. Ai, eu sou muito pueril, sabe? Normalmente eu não falo essas coisas. Mesmo se você me desse 40 homens iguais para escolher, eu nunca seria tão feliz quanto você. Seria preciso que eu... Mano, felicidade não é homem não, gente. Felicidade não é homem não, galera. Oh, se liga aí, ó. Pelo amor... É claro, né? Às vezes pode ser legal você ter um relacionamento, mas, gente, pelo amor de Deus. Nisso aqui eu concordo muito com a Lizzie aqui, ó. Não, pera, não. Não concordo. Eu concordo com a parte mesmo se você me desse 40 homens, que... agora a parte de eu nunca seria tão feliz quanto você e seria preciso que eu possuísse o seu gênio e a sua bondade.
Não, não deixe-me entregue ao meu próprio destino. Talvez, se tiver muita sorte, eu encontre um dia outro Collins. Ah, o Collins, o primo, o seu primo. Hum. A nova situação na família de Longbourn não podia permanecer muito tempo em segredo. Bennet sussurrou a novidade aos ouvidos de Phillips, e esta, embora sem nenhuma autorização, fez outro tanto para todos os vizinhos de Merrington. Todos declararam que os Bennet eram a família mais afortunada do mundo, embora poucas semanas antes, quando Lydia tinha fugido, fossem considerados como pessoas marcadas pelo infortúnio. Certa manhã, uma semana depois do noivado de Jane, Bing e o resto da família estavam sentados na sala de jantar, quando a sua atenção foi despertada de súbito pelo ruído de uma carruagem, e chegando à janela viram que era um coche puxado por quatro cavalos que se aproximava da casa. Era demasiado cedo para uma visita e, além disso, aquela equipagem não era de nenhum dos vizinhos. A carruagem era puxada por cavalos de posta. Tanto a carruagem como a libré do criado que precedia lhes eram bem desconhecidas. Como fosse certo, no entanto, que alguém estava chegando, Bing propôs a Bennet imediatamente que evitassem o intruso e fossem dar uma volta pelo bosque. Eles saíram e as pessoas restantes continuaram a fazer as suas conjecturas até que a porta se abriu e a visita entrou. Era Catherine de Bloom. Todos estavam naturalmente preparados para uma surpresa, mas o espanto foi muito maior do que esperavam, e o de Elizabeth foi ainda maior do que o de Bennet e o de Kitty, embora Catherine, como é que lê isso aqui em abrasileirado? Catherine, né? Embora Catherine, embora Catherine lhe fosse completamente desconhecida. Ela entrou na sala com um ar ainda menos gracioso do que de costume. Limitou-se a responder à saudação de Elizabeth com uma ligeira inclinação da cabeça e sentou-se sem dizer uma palavra. Elizabeth mencionara o nome da visitante à sua mãe, embora Catherine não tivesse solicitado uma apresentação. Bennet ficou espantadíssima e, ao mesmo tempo, envaidecida por receber uma visita tão importante, e a aconselhou com a maior polidez depois e a acolheu com a maior polidez. Ponto. Depois de permanecerem sentadas durante algum tempo em silêncio, Catherine disse muito secamente para Elizabeth: Espero que esteja passando bem, Bennet. Suponho que aquela senhora seja sua mãe. É a tua mãe! Calma, Elizabeth, calma. Elizabeth replicou de maneira concisa pela afirmativa. E aquela deve ser uma das suas irmãs. Vejo que copiou meu cabelo. E a barba é novidade. Ai. Sim, minha senhora, disse Bennet, deliciada de poder falar com Catherine em pessoa. É a minha penúltima filha. A mais moça se casou ultimamente, e a mais velha está passeando aí pelo parque com um rapaz que em breve se tornará membro da família. A senhora tem um parque muito pequeno aqui, disse Catherine, depois de um curto silêncio. Não é nada em comparação com Rosings, mas é muito maior do que o de William Lucas. Esta sala deve ser muito inconveniente de tarde no verão. As janelas dão todas para o oeste. E você sabe, né, mano? O sol se põe no oeste. Então, né, tem sol. Se o sol se põe para minha janela ali, que eu tenho uma janela ali, ó. E a janela tá ali, e o sol se põe para ali, óbvio que vai ter sol. Aqui que bom, ó. O sol se põe lá pra frente ali, ó, lá longe. Não tem sol aqui, senão aqui eu estaria recebendo sol na fuça aqui agora, ó. Se bem que são 5 da tarde e a gente tá na primavera. Aí não tem tanto sol ainda como no verão, né? Sim, voltando aqui então. Bennet acrescentou que nunca ficava ali depois do jantar,
e em seguida disse: Vossa Senhoria me permite a liberdade de perguntar se deixou Collins bem? Sim, muito bem. Estive com eles a noite atrasada. O que significa a noite atrasada? Não é a noite passada. Será-se a noite antes da noite anterior? Deve ser. Naquele momento, Elizabeth supôs que Catherine ia tirar da bolsa uma arma, não, uma carta de Charlotte, pois tal lhe parecia o movimento mais provável da sua visita. No entanto, a carta não apareceu e Elizabeth ficou ainda mais intrigada. Bennet, com grande amabilidade, perguntou se Catherine desejava tomar alguma coisa mas Catherine, com grande resolução e pouca polidez, recusou. Pouca polidez. Em seguida, levantando-se, disse para Elizabeth: Bennet, parece que há um pequeno bosque bastante agradável atrás da sua casa. Eu gostaria de dar uma volta por lá, se quiser me conceder o favor da sua companhia. Vá, meu bem, exclamou Bennet, e mostre a Catherine os vários caminhos. Acho que ela gostará de ver o caramanchão. Caramanchão. Não é o caramachão, não. Não tem nenhum caramachão aqui, é caramanchão. Elizabeth obedeceu e foi correndo para o seu quarto buscar a sombrinha e em seguida acompanhou a ilustre visitante. Ao atravessarem o hall, Catherine abriu as portas que davam para a sala de jantar e para a sala de estar. Achou que eram salas bastante agradáveis e em seguida continuou seu caminho. A carruagem permanecia parada à porta e Elizabeth viu que a dama de companhia estava lá dentro. Caminharam em silêncio pela ala ensaibrada até o bosque. Elizabeth estava resolvida a não fazer nenhum esforço para entrar em conversação com uma mulher que naquele momento ainda se mostrava mais insolente e desagradável do que de costume. Não sei como achei jamais que ela se parecesse com seu sobrinho, disse Elizabeth para si mesma depois de olhar para o rosto de Catherine. Logo que entraram no bosque, Catherine começou a falar da seguinte maneira: Sei que compreende, Bennet, a razão da minha viagem até aqui. Seu coração, sua consciência devem lhe revelar por que foi que eu vim. Elizabeth olhou para ela com sincero espanto. Realmente está enganada, minha senhora. Não consigo absolutamente adivinhar o motivo da sua presença aqui. Bennet, replicou Catherine num tom irritado, deve compreender que eu não sou de brincadeiras. Se preferir ser pouco sincera, fique certa de que eu não farei o mesmo. Meu caráter é célebre pela sua sinceridade e fraqueza, e num assunto de tamanha importância como o presente eu não me mostrarei diferente do que sou. Uma notícia da natureza mais alarmante chegou aos meus ouvidos há 2 dias. Disseram-me não somente que a sua irmã estava às vésperas de realizar um casamento dos mais vantajosos, mas também que a senhora Elizabeth estaria provavelmente muito em breve unida ao meu próprio sobrinho, Darcy. E embora eu esteja certa de que isto é uma escandalosa falsidade, embora eu nunca fizesse ao meu sobrinho a injúria de supor que esta notícia seja verdadeira, resolvi imediatamente vir a este lugar a fim de lhe revelar claramente o que eu penso disto. Pam, pam, pam. Se a senhora acha impossível que a notícia seja verdadeira, disse Elizabeth, corando de espanto e desdém, não compreendo por que se deu ao trabalho de vir tão longe. Que pretende Catherine com isto? Insistir exatamente para que tal notícia seja universalmente desmentida. Se essa notícia realmente existe, respondeu Elizabeth friamente, o fato da senhora vir a Longbourn para me visitar e a minha família constituiria antes uma confirmação. Sim. Pretende então ignorar a notícia? Não foi ela posta astutamente em circulação pela sua própria família? Não sabe por que este boato corre por aí? Nunca ouvi falar em tal coisa. E pode declarar igualmente que não existe fundamento para ele? Não tenho a pretensão de ter a mesma franqueza, Catherine. A senhora pode fazer perguntas que eu prefiro não responder. Isto é insuportável. Bennet, eu exijo que me responda. Meu sobrinho lhe fez alguma proposta de casamento? Vossa Senhoria mesma declarou que isto era impossível. Deve ser,
É evidente, a menos que ele não esteja no uso da sua razão, mas os seus artifícios e as astúcias o podem ter levado a esquecer no momento de fraqueza o que ele deve a si próprio e a toda a sua família. É impossível que o tenha seduzido. Se o fiz, serei a última pessoa a confessá-lo. Bennett sabe quem eu sou? Even, mesmo se você soubesse. I am the danger. Cara, ela metendo Heisenberg. Não estou acostumada a que me falem nesse tom. Sou quase o parente mais próximo que Darcy tem no mundo, e tenho direito de estar a par dos seus negócios mais íntimos. Mas não tenho esse direito quanto aos meus, e com a sua atitude jamais conseguirá que me torne mais explícita. Permita que eu fale mais claramente. Esse casamento que tem a pretensão de ambicionar nunca se realizará. Darcy está noivo da minha filha. E agora que tem a dizer? Oh, chocado. É um blefe. Eu aposto que é um blefe. Essa macaca, essa pessoa maldosa. É porque ela tá de palhaçada, mano. Ela tá fazendo graça, mano. Tá querendo ameaçar minha Lizzie. Eu adoro a Lizzie, é uma ótima pessoa. Apenas isto, que sendo este o caso, não precisa temer que ele me venha fazer uma proposta. Arrasou. Catherine hesitou por um momento e depois respondeu. O noivado deles é de natureza especial. Desde a infância foram destinados um para o outro. Era o maior desejo da mãe dele, bem como o meu. Planejamos esta união enquanto ainda estavam no berço. E embora quando o desejo de ambas as irmãs poderia ser realizado, uma moça de classe inferior, sem nenhuma importância na sociedade e totalmente estranha à família, ousaria se interpor entre eles, sem nenhuma consideração para com os amigos dele e o seu compromisso tácito para com Terá perdido todos os sentimentos de delicadeza e de equilíbrio? Não ouviu dizer que desde o seu nascimento ele foi destinado à sua prima? Mais uma pessoa que vai mais incesto, porque para tudo que serve essas bosta desses livros é incesto. Sim, eu já ouvi dizer isto antes. Mas que tenho a ver com isto, se não existe outra objeção ao meu casamento com seus sobrinhos, o simples fato de saber que sua mãe e a sua tia queriam que ele se casasse com a prima? Não me faria renunciar a ele. Planejando seu casamento, fizeram tudo o que lhes era dado a fazer. A sua realização depende de outras pessoas. Se Darcy não está ligado a esse casamento nem pela honra, nem pela inclinação, por que motivo não poderá ele escolher outra pessoa? E se esta pessoa, e se essa escolha recair sobre mim, por que não hei de aceitá-la? Porque a honra, a decência, a prudência e até o interesse o impedem. Sim, Bennett, o interesse. Pois não espere ser recebida pela família dele e pelos seus amigos se agir propositadamente contra a vontade de todos nós. Será censurada, humilhada e desprezada por todos os parentes de Darcy. Seu casamento será a sua infelicidade. Seu nome nunca será mencionado por qualquer uma de nós. Grandes bosta. Ninguém tá nem aí pra vocês, seus... Estes graves infortúnios, replicou Elizabeth. Estes são graves infortúnios, replicou Elizabeth. Mas a mulher de Darcy ficará numa posição tão privilegiada e terá tantos motivos de felicidade que, em última análise, ela não terá motivo de se arrepender. Isso, Lizzie, boa, menina teimosa e obstinada. Envergonho-me de você, e esta é a gratidão com que me paga as atenções que acumulei quando esteve em casa de Collins? Acha que não deve-me nada por isto? Vamos nos sentar. Deve compreender, Bennett, que eu vim decidida a resolver tudo isto. Nada me poderá dissuadir da minha resolução. Não fui habituada a me submeter aos caprichos dos outros. Não estou habituada a que resistam aos meus desejos. Isto apenas tornará a situação presente mais lamentável, mais desagradável. Mas não terá nenhum efeito sobre a minha pessoa.
Caramba, a Lizzie, ó. A Lizzie só dando patada, cara. Isso aí. Não me interrompa! Ouça-me em silêncio. Minha filha e meu sobrinho são feitos um para o outro. Eles são feitos um para o outro. Feia, boba. Ambos descendem pelo lado materno de uma nobre linhagem boa e do lado paterno de famílias respeitáveis, honradas e antigas. Embora sem título, as fortunas de ambos são excelentes. É a voz unânime e nas respectivas famílias que eles terão destinados um para o outro. E quem pretende separá-los? Uma moça ambiciosa que não possui nem família nem relações à fortuna? Isto pode ser tolerado? Não deve ser e não será. Se pesasse os seus próprios interesses, não desejaria sair da esfera em que foi criada. Não acha que se me casar com seu sobrinho sairei da minha esfera? Ele é um gentleman. Eu sou filha de um gentleman, portanto somos iguais. Ah, Lizzie, eu te adoro, Lizzie, isso é demais. De fato, é a filha de um gentleman. Mas quem era sua mãe? Quem são seus tios e tias? Não pense que eu ignoro a situação deles. Qualquer que seja a situação deles, respondeu Elizabeth, se o seu sobrinho não faz objeção a isto... Não sei em que isto pode lhe interessar, caramba. Embora Elizabeth não quisesse responder a esta... Peraí. Diga-me francamente, está a noiva dele? Embora Elizabeth não quisesse responder a esta pergunta, com o único fito de fazer a vontade de Catherine, ela não pôde se impedir de dizer depois de pensar alguns instantes. Não estou. Catherine pareceu ficar satisfeita. E promete nunca aceitar um tal compromisso? Não farei nenhuma promessa dessa espécie. Bennet, estou ofendida e atônita. Esperava encontrar uma moça mais razoável. Mas não se iluda pensando que eu jamais recuarei. Não irei embora antes de receber a garantia que exijo. Por que ela não tenta dar um suborno? Não é suborno não, como é que fala? Uma chantagem. Uma chantagem. Chantagia. Sua chantagista. Sua chantagista. E pode estar certa de que nunca darei. A senhora não poderá me intimidar nem me obrigar a fazer uma coisa tão pouco razoável. A senhora quer que Darcy se case com a sua filha, mas se eu lhe fizesse a promessa que deseja, isto tornaria o casamento dele mais provável? Suponha que ele tenha afeição por mim. Seria a minha recusa suficiente para que ele transferisse essa afeição para sua filha? Permita-lhe dizer, Catherine, que os argumentos com que procurou justificar este extraordinário pedido foram tão frívolos quanto o pedido ele mesmo foi insensato. A senhora se engana redondamente acerca do meu caráter, se pensa que possa ser influída por persuasões desta natureza. Não sei até que ponto seu sobrinho permite que a senhora se imiscua nos negócios dele, mas a senhora não tem o menor direito de interferir nos meus. Peço-lhe, portanto, que não me importune mais a respeito deste assunto. Mas devagar, faça o favor, eu ainda não acabei. A todas as objeções que já apresentei, acrescentarei ainda outra. Sei tudo a respeito da infame conduta da sua irmã mais moça, sei todos os detalhes. Sei que o casamento foi uma coisa arranjada às pressas, às expensas do seu pai e do seu tio. E é possível que essa moça se torne a irmã do meu sobrinho e que o marido dela, que é o filho do intendente do seu pai, se torne também um parente dele. Deus do céu, em que está pensando? Serão as sombras de Pemberley poluídas desse modo? Agora já nada mais terá a dizer, replicou Elizabeth, ressentida. Já me insultou de todas as maneiras. Com sua licença, vou voltar para casa. E dizendo isto, ela se levantou. Catherine se levantou também e elas regressaram. Sua senhoria estava furiosa. Então não tem a menor consideração pela honra e bom nome do meu sobrinho. Menina egoísta. Não vê que o casamento dele com você o desonrará aos olhos de todo mundo? Catherine nada mais tenho a dizer. Já conhece a minha opinião. Então está resolvida a obtê-lo. Eu não disse tal coisa, mas estou resolvida a agir de maneira a conquistar o que eu considero a felicidade, sem pedir os seus conselhos e nem os de qualquer outra pessoa estranha à minha família. Está bem. Então recusa atender ao meu pedido. Recusa-se a reconhecer os direitos do dever, da honra e da gratidão. Está decidida a destruir o bom nome do meu sobrinho na opinião de todos os seus amigos?
e torná-lo assim um objeto de desprezo para todo mundo. No presente caso, nem o dever, nem a honra, nem a gratidão têm quaisquer direitos sobre mim. Nenhum desses princípios será violado pelo meu casamento com Darcy. E quanto à consideração ou ressentimento da sua família, ou à indignação do mundo admitindo que eu a merecesse por este casamento, nada disto me daria a menor preocupação, e além disso as pessoas em geral têm bastante bom senso para desprezar os outros por motivo tão fútil. Então esta é a sua verdadeira opinião, esta é a sua decisão final. Muito bem, saberei agora como agir. Não imagine, Bennet, que a sua ambição jamais será satisfeita. Eu vim aqui para experimentá-la. Esperei encontrar uma moça razoável. Pode ficar certa, entretanto, que farei valer a minha vontade. E Catherine continuou falando deste modo até que chegaram à porta da carruagem. Aí ela se virou de súbito e acrescentou: Não me despeço de você, Bennet, nem envio cumprimentos à sua mãe. Não merecem uma tal atenção. Estou seriamente ofendida. Elizabeth nada respondeu, e, sem procurar persuadir a Catherine que entrasse novamente, virou as costas e se dirigiu calmamente para casa. Enquanto subia as escadas, ouviu a carruagem partir. Sua mãe, que estava impaciente, veio encontrá-la à porta da sala para se indagar se Catherine não tornaria a entrar a fim de descansar um pouco. Ela não quis, respondeu Elizabeth. Preferiu partir. É uma senhora muito elegante. E sua visita foi uma grande amabilidade, pois suponho que ela tenha vindo apenas para dizer que os Collins vão passando bem. Ela passou casualmente e se lembrou que podia fazer uma visita. Suponho que ela não tivesse nada de particular para lhe dizer, Lizzie. Elizabeth foi obrigada a inventar uma pequena história, mas era impossível revelar o que tinha se passado. A agitação que essa extraordinária visita provocou no espírito de Elizabeth durou muito tempo, e durante várias horas ela não pôde deixar de pensar incessantemente naquilo. Catherine, ao que parecia, tinha se dado ao trabalho de sair de Rosings com o único fito de desmantelar o seu suposto noivado com Darcy. O plano não era mau, mas de onde se originava a notícia do noivado? Isto é que Elizabeth não podia determinar. Mas afinal ela refletiu que o fato de Darcy ser um amigo íntimo de Bing e ela ser a irmã de Jane era suficiente para sugerir a ideia de outro casamento. Elizabeth já compreendera naturalmente que o casamento da sua irmã deveria aproximá-la mais de Darcy. Provavelmente os seus vizinhos de Lucas Lodge e, por seu intermédio através dos Collins, a notícia chegara aos ouvidos de Catherine. Tinha apresentado como coisa quase certa e imediata aquilo que ela mesma encarava como uma remota possibilidade.